Povo simpático de Curitiba, boa noite. É isso aí. Eu disse simpático, mas é um povo muito bonito, muito lindo, viu? Não é só simpático, não. Mas que bom que a gente está avançando. Você é nosso convidado. E você que está em casa vai poder continuar assistindo o Clamor da Meia-Noite todas as semanas, porque para você não para. O tempo todo você vai ter a cada semana o Clamor da Meia-Noite. O Apocalipse 13 continua. O que é o cordeiro na Bíblia mesmo? Jesus. A gente costuma dizer assim, ai, coitadinho, é mansinho, feito um cordeirinho. Mas não é nesse sentido que está falando. Não quer dizer que ele falava manso como um cordeiro. Está dizendo que ela falava como cordeiro. Quem é o cordeiro na Bíblia? No Apocalipse aparece 31 vezes a palavra cordeiro. 30 delas se refere a Jesus Cristo. Isso no Apocalipse, nós estamos estudando o Apocalipse. Então a palavra cordeiro, ela tem uma ligação direta com Jesus. Jesus é o cordeiro. E aquele cordeiro era o evangelho do Antigo Testamento. De novo, vou lembrar, Jesus disse, João Batista disse quando viu Jesus, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro. A única vez que esse verso aparece, não se referindo a Jesus, fala dessa besta que tenta se parecer com Cristo. Ela se mostra seguidora de Cristo. Ou seja, é uma nação cristã. Vamos juntar as características? Que poder político do tempo do fim surge num lugar pouco habitado, é uma superpotência global, é uma nação cristã. É isso que você tinha pensado ou não? É os Estados Unidos da América. E você vai ver, à medida em que a gente vai estudar hoje, que isso vai se confirmando mais e mais e mais. Ou seja, não faz sentido isso tudo? A gente estudando todas as profecias que a gente estudou de Daniel, onde Deus diz assim, olha, teve lá o império de Babilônia, depois teve a Medo-Pérsia, depois Deus, ele predisse o surgimento da Grécia, falou com detalhes sobre Alexandre o Grande, depois Deus falou que viria Roma, e disse como Roma seria dura. Deus predisse tudo isso e disse, depois não vai ter mais império mundial, e depois que não tiver mais império mundial, vai surgir um poder político-religioso, que em certo momento vai perseguir o povo de Deus. Esse poder vai ter uma autoridade mundial, e nós estudamos ontem, e aí diz na Bíblia, nunca mais vai ter um império mundial, e nós não temos um império mundial, mas diz, depois surge um outro poder, vindo de um lugar pouco habitado, é uma nação cristã, que se faz parecer com o Cordeiro, e ela surge com um poder, uma abrangência global, e eu fico pensando, é a cara dos Estados Unidos da América, porque de todas as nações do passado e dos impérios mundiais, e a Bíblia diz, não haveria um outro império mundial, e realmente os Estados Unidos da América não são um império mundial, mas eles dominam o mundo inteiro, dominam ou não dominam? Sem ser império, eles exercem uma autoridade, não tem ninguém, ou seja, a gente constata que Deus sabia do surgimento dessa nação, e Deus sabia os detalhes, e Ele predisse, Ele disse, vai vir uma nação assim. Uau! Vamos para os detalhes, vamos para lá. Mas espera aí, então, quer dizer então que, se os Estados Unidos é essa superpotência, então quer dizer que todas aquelas coisas que dizem depois lá, que ele vai se unir à primeira besta, e que eles vão juntos, será que isso vai acontecer? Obrigar as pessoas, e vai proibir de comprar e de vender, quem não tiver a marca da besta na mão ou na testa? Será que seria possível hoje, no século 21, acontecer uma coisa dessa? Uma nação como os Estados Unidos, que fala de liberdade, impedir as pessoas de comprar ou vender? Será que seria isso possível?
Mas vamos começar a estudar a Carta de Constituição de Direitos dos Estados Unidos, porque lá o primeiro direito mencionado é liberdade religiosa. Uau, mas se eles têm na Constituição deles o primeiro direito, que é o direito de liberdade religiosa, será que eles iriam contra essa lei deles, essa Constituição deles, para proibir, coibir as pessoas? Será? E vamos lá no passado para entender por que essa primeira, a liberdade religiosa é essa primeira lei que tem dentro da Carta de Constituição deles. A história vai mostrar para nós. Vamos para a história na Europa. Lá no passado, depois que terminou a Idade Média, e depois do movimento de reforma, depois de Lutero, vamos para lá. O protestantismo começou a aparecer. E havia agora uma separação entre catolicismo e protestantismo. Mas ainda havia uma perseguição muito forte da Igreja Católica contra os protestantes. Essa perseguição é real, é história. O crescimento do protestantismo foi muito grande, principalmente porque o protestantismo surgiu com a Bíblia na mão. E naquela época o Gutenberg surgiu, o primeiro livro impresso foi a Bíblia começou a ser distribuída, as pessoas tinham ânsia de ler a Bíblia, porque era proibido antes. A Igreja Católica proibia ler a Bíblia, agora estava na mão do povo. Principalmente na Alemanha, na Inglaterra, a Igreja Anglicana surge, cresce, toma uma força muito grande, mas mesmo assim, um mal-estar muito grande entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Aí surgem os puritanos. Quem são os puritanos? Primeiro, eles são um grupo de cristãos que seguem a Bíblia, são protestantes, e eles querem fugir da perseguição católica, porque eles não aguentam mais a perseguição católica, e eles querem fugir. Nessa hora, eles começam a pensar no novo mundo. O que era o novo mundo? Era os Estados Unidos da América, que ainda não eram os Estados Unidos da América. Ele era deserto. E esses puritanos, eles vão para o novo mundo, que não é esse bairro aqui de Curitiba, onde você mora. Eles vão para o novo mundo, que é os Estados Unidos da América. Nós estamos em 1620 e começa a colonização dos Estados Unidos. Olha lá, 1620. Os puritanos vão para lá. Ou seja, logo no início da colonização dos Estados Unidos, quando ele começa a ser mesmo povoado, ele é povoado pelos puritanos, que são esses protestantes que vão para lá. Olha que coisa incrível. Eu até ia escrever uma outra coisa nesse slide aqui, eu ia colocar assim, olha só. É porque eu me arrepiei quando eu estava estudando, e isso aqui veio na minha cabeça para interromper essa história aqui da colonização bem aqui. Porque veja só, os protestantes surgem, a Bíblia na mão deles, eles entendem a Bíblia, eles estudam a Bíblia, eles querem se entregar para o estudo da Bíblia, eles querem viver com Deus, eles estão sendo perseguidos e eles fogem para o novo mundo, que é um lugar pouco habitado. E a profecia diz que essa besta surgiu da onde? Da terra, que é um lugar pouco habitado. Dá uma olhada para esse texto de Apocalipse, está 13:15, mas é 12:15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Lembra que lugar nós estamos aqui da profecia? A serpente, o dragão, seguindo a mulher foge para o deserto, o dragão vai atrás dela, e diz que o dragão joga um rio para tentar afogar a mulher, a igreja pura, lá no deserto. E nós já vimos que o deserto é a Idade Média, o povo de Deus está sendo perseguido na Idade Média, eles estão sendo esmagados, eles estão sendo martirizados, e esse é o rio que a serpente joga em cima do povo de Deus, para tentar afogar o povo de Deus, e de repente, o que acontece? A terra, porém, socorreu a mulher.
E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Uau! Você enxerga isso aqui? Você enxerga esses cristãos protestantes saindo, então, dos países da Europa e indo para lá, sendo protegidos pela terra. Ou seja, a terra aparece pela primeira vez na profecia, amiga da mulher. Ela recebe a mulher. O novo mundo recebe os protestantes, recebe o povo que está com a Bíblia na mão. Ela recebe. Porém, depois, no próprio Apocalipse, a terra é quem dá a luz a essa besta da terra e persegue o remanescente. A terra muda de lado. A terra se perverte. A gente vai ver no Apocalipse 19, 2, que a terra se deixa corromper por Babilônia, a meretriz, que é um outro personagem do Apocalipse, mas ela se perverte. E os salvos, eles são remidos da terra. Ou seja, não dá para os salvos ficarem na terra, porque a terra está corrompida, e Deus tira da terra. Você vê uma mudança de comportamento da terra. A terra primeiro recebe o povo de Deus, depois ela se corrompe e se volta contra ele. Lá no Novo Mundo tem duas visões diferentes. Primeiro, um pessoal que lutava pela liberdade religiosa. Diz assim, você vem aqui com a sua religião, você é anglicano, e o outro era os puritanos, porque os puritanos, chegando no Novo Mundo, eles que tinham fugido da perseguição católica, eles que vieram com a Bíblia na mão, começaram a querer obrigar todo mundo a ser puritano. O povo que não aprende, né? Brincadeira. Esse povo que não aprende somos nós mesmos. Nós mesmos. É por isso que a pessoa que diz assim, ó, se você quer conhecer uma pessoa, dá para ela poder. Dá poder. Porque já logo vai surgir um iluminado, entre aspas, que vai dizer assim, não, aqui está a verdade, a Bíblia, o que é certo, nós vamos obrigar todo mundo. É igual o Nabucodonosor. Nabucodonosor, depois, primeiro, ele proibiu, obrigou todo mundo a adorar uma imagem que ele fez, depois do sonho dele. Os 3 amigos do Daniel foram lá e não se ajoelharam na frente da estátua. Ele mandou jogar dentro de uma fornalha de fogo ardente. Mas eles não morreram, porque o próprio Jesus entrou com ele lá dentro. Está em Daniel capítulo 3 isso. E eles não morreram. Quando eles saíram, antes de sair, ele olhou e disse assim, não era 3 que nós jogamos, como é que tem 4? E aquele um parece com o Filho do homem, parece com o Filho de Deus. Ele viu a diferença de Jesus, mandou tirar os camaradas de novo, eles saíram. Não tinha nem um fio de cabelo queimado, e o Nabucodonosor se inclinou perante Deus, nunca mais eu vou fazer uma imagem para adorar, eu vou adorar só o Deus do céu, manda destruir essa imagem, e a partir de agora eu vou baixar um decreto, todo mundo é obrigado a seguir o Deus do Daniel e dos amigos dele. Olha aqui, dá para entender o tamanho da coisa que o ser humano faz? Não dá para obrigar ninguém a querer, Deus não obriga ninguém a segui-lo. E é por isso que você está arriscado a passar a sua vida inteira seguindo Deus e se perder. Está na tua mão. É você que quer. Se você quiser desviar dele, desvia. Se quiser cuspir na cara de Deus, pode fazer. Não vai ser o primeiro que já fez isso. Você entende? Deus é o Deus da liberdade. Ele deixa você completamente livre. Ele não pressiona você. Ele não amaldiçoa você. Por isso, quando você ouvir alguém dizer na televisão, falar assim, olha, você está sendo perseguido, está tudo dando errado na tua vida, mal olhado pega. Para passar o mal olhado é porque você está longe de Deus. Vem para Deus, vem para a minha igreja. E não esquece a carteira. Porque aqui nós vamos orar, você vai pagar, e depois que você pagou, Deus adora receber dinheiro, porque Deus é dinheirista. É isso que eu ouço nas entrelinhas. E aí pronto, porque quando você deu o dinheiro para Deus, Deus ficou satisfeito. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é um Deus qualquer, que não o Deus do céu. É porque esse Deus não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus nunca fez isso. Mas vamos voltar no nosso assunto. Então tinha lá os puritanos que começaram a querer obrigar o povo a seguir aquilo que eles acreditavam. Mas tinha um povo que queria a liberdade religiosa. Então, o puritanismo quis impor ao Estado as regras dele, mas tinha lá o Estado, e eles queriam impor isso. Eles eram de que religião? Nessa época, congregacionalistas, episcopais e anglicanos.
Principalmente essas 3 religiões juntas, que formavam o grupo dos puritanos, pregavam essa pureza, né? Aconteceu que lá eles disseram assim: nós vamos fazer a separação entre a igreja e o Estado, é isso que nós queremos, mas demorou um tanto isso. Eles queriam fazer isso, mas os puritanos não deixavam. Quem era a favor da separação entre a igreja e o Estado? Eram os batistas, os quakers, os judeus que estavam lá no Novo Mundo. Eles queriam a separação. E o que você acha que era melhor? O Estado ser religioso ou separar a igreja do Estado? Separar. Eu tenho dito para você, quando a igreja se une com política, não dá certo. Você entende? Existem políticos da igreja adventista? Existe. Sim, existe. Agora, a igreja nunca vai ter uma bancada de políticos da igreja. Você nunca vai ver que o pastor fulano adventista candidato. Não existe isso. Entende? Não vai ter uma bancada evangélica. Deus não proíbe ninguém a se candidatar. Deus teve o Daniel lá, que foi um grande estadista de Deus em Babilônia. Deus colocou numa posição. Deus abençoou Daniel e ele foi uma bênção lá dentro, porque ele seguiu Deus. É uma posição difícil, mas ele seguiu a Deus, ele foi um servo de Deus, e Deus abençoou o Daniel. Agora, a igreja começar a colocar gente lá para se servir, formar uma bancada, não dá certo. Deus diz assim: não faz isso, separa. E esse povo aqui estava certo, queria separar. O Roger Williams foi o primeiro pastor batista nos Estados Unidos em 1639. E nessa época, a Carta de Constituição dos Direitos, a primeira liberdade, é mencionada por quê? É porque os quakers ainda estavam sendo enforcados em 1660. E sabe quem que enforcava os quakers? Os puritanos. Eles perseguiam os quakers e enforcavam os quakers. A Revolução Americana veio em 1775. Por quê? Porque até em 1775 os batistas ainda eram açoitados também. Você entende? Olha os puritanos fazendo a mesma coisa da qual eles fugiram. É incrível como é que o ser humano se corrompe com a Bíblia na mão. Isso é vergonhoso para o cristianismo. Do mesmo jeito que foi vergonhosa a Idade Média do cristianismo e a perseguição que a igreja cristã, porque naquela época não tinha divisão, que depois se tornou a igreja católica, era a igreja católica, mas não estava dividida. Aquilo é vergonhoso, a Idade Média, mas é vergonhoso o que os protestantes fizeram aqui, principalmente esses puritanos. Vergonhoso o que as pessoas fazem com a Bíblia na mão, obrigando outras pessoas. Essa não é a filosofia de Deus, não é como Deus age. Aí vieram 2 revoluções, a francesa e a americana. A americana começou primeiro, mas vamos ver primeiro a francesa, que foi em 1798. Ela foi muito importante, porque lá na França, o parlamento baniu a religião do Estado e proclamou o Estado ateu. Foi isso que aconteceu lá na França. Então, baniu e o Estado agora é ateu. E nos Estados Unidos, a Revolução Americana, o que aconteceu? 1775, foi a separação entre a igreja e o Estado, mas o Estado não se proclamou ateu e nem baniu, só separou igreja e Estado. Vocês são da igreja, cuida do culto, cuida de pregar a palavra de Deus, e nós somos do Estado, vamos cuidar das leis do país. Estão entendendo isso? E separaram. A Revolução Americana fez isso. Nessa época, os partidos eram liderados por pessoas não religiosas, porque separou a igreja do Estado. E quantos partidos será que existia lá nos Estados Unidos, naquela época? Começaram a acontecer mudanças sutis. Começou a entrar a tal teologia liberal nos Estados Unidos. O que era teologia liberal? Bom, eu vou responder. Havia 2 partidos nos Estados Unidos, já naquela época, que eram quais os 2? Democrata e republicano, que são os mesmos que tem até hoje. 2 partidos, já naquela época. Porém, tanto os democratas como os republicanos eram dirigidos por pessoas que não eram religiosas, não era da igreja, certo? Separação igreja e Estado. Mas na teologia começou a surgir a teologia liberal. Por quê?
É porque começou a vir o iluminismo, tudo tem que ser provado pela razão. E sempre que a ciência avança, e sempre que a ciência se volta contra Deus, tem um grupo de gente que fica tentando misturar a Bíblia com ciência e tentando dar explicação para a Bíblia que não existe. Você entende? Ah, não, então, não, verdade, Jardim do Éden não existiu mesmo. Não, peraí, acho que aquilo ali, os 6 dias da criação, não era. E a gente quer tentar mudar a Bíblia, porque a gente acha que ciência e Bíblia não combinam. Mas se Deus é o Criador da ciência e o Criador do mundo, ciência e Bíblia combinam. E há muitos cientistas, sim, de renome, que acreditam na semana de 6 dias, e que veem que as duas coisas se combinam. Eu tenho vontade de fazer uma série só sobre isso, quem sabe no futuro. Mas vamos para frente. O que essa teologia liberal prega? Ela prega que Jesus não nasceu de uma virgem. Também os milagres de Jesus, eles podem ser explicados assim, racionalmente. Não eram bem milagres. E Jesus não ressuscitou em corpo, sabe? Foi o Espírito dele que saiu e tal. Então, em 1850, surge a teologia liberal, que estava tentando mudar o que as pessoas acreditavam sobre a Bíblia, distorcendo a Bíblia. Então, os religiosos, eles respondem, os conservadores. O que eles fazem? Eles lançam um tratado que se chamava Os Fundamentos, uma coleção de livros, onde eles colocavam os fundamentos bíblicos, para mostrar, olha, Deus, a Bíblia, ela é assim, não muda a Bíblia é assim. E os fundamentos eram um tratado muito interessante, e muito bom. Só não era bom o que eles fizeram com os fundamentos. Surgiu agora o fundamentalismo, um novo movimento. Sempre que surge um movimento, o negócio é meio complicado, né? Porque se mistura muito. Pessoas com interesses particulares. Então esse fundamentalismo, ele surge em 1900. Aí veja só, os fundamentalistas fizeram no Tennessee uma lei. Eles ficaram influenciando o Estado, e conseguiram colocar uma lei. O nome do camarada que pôs a lei, o nome dele era Butler, por isso a lei foi chamada Lei Butler, que foi em 1900. O que dizia essa lei? Olha a lei. Será ilegal para qualquer professor ensinar qualquer teoria que negue a história da criação divina do ser humano ensinada na Bíblia, e ensinar em vez disso que o homem descendeu de uma ordem inferior de animais. Em outras palavras, essa lei estava proibindo qualquer professor ensinar evolucionismo na escola. Era proibido. Olha só. Bom, o que aconteceu por conta disso? Isso foi em 1900, né? Aconteceu que a União Norte-Americana pelas Liberdades Civis, ela anunciou, nós oferecemos defesa, advogado, para qualquer pessoa que infringir essa lei. Eles queriam ver o circo pegar fogo, né? Logo apareceu, numa cidadezinha chamada Cumberland, pequenininha, inexpressivo, um camarada John Scopes, que inventou de usar um óculos igual ao meu. Esse tal do John Scopes, ele era professor. E o que o John Scopes fez? O John Scopes foi e deu uma aula de evolucionismo na escola. E ele foi preso. E ele saiu no jornal. Ele foi tido como culpado por ensinar evolução. Isso foi 25 de maio de 1925. Esses dias atrás, não sei se foi esse ano ou ano passado, teve uma reportagem na TV sobre isso aqui. Isso aí se tornou tão público. Olha só aquela charge lá, né? O macaquinho levantando a mão assim, não culpado, pelo menos eu espero, né? O John Scopes foi julgado, foi condenado, e esse dia foi chamado o julgamento do macaco. Os fundamentalistas ganharam no tribunal, né, a guerra contra os liberalistas. Mas eles ganharam no tribunal e perderam para o ridículo, porque se tornou ridícula essa história. O julgamento do macaco. Só corria risada por aí tudo. E os fundamentalistas perderam a moral.
O resultado foi que os fundamentalistas ficaram com tanta vergonha que eles disseram: tá bom, nós tentamos influenciar o estado do Tennessee, botamos essa lei, é melhor a gente ficar fora da política. E os fundamentalistas que estavam se aproximando da política nos Estados Unidos, eles foram para fora. E eles começavam a dizer: nossa tarefa é pregar e salvar almas, não é política. Esse era o slogan deles. Ou seja, em 1925, os fundamentalistas saem da política. Em 1950, 2 partidos. Quais eram os 2? Democratas e republicanos. Os 2 liderados por liberais. Os conservadores religiosos e os conservadores políticos, eles estavam fora da política. Deu para entender? Conservador religioso, um grupo. Conservador político, que não tinha a ver com a religião, mas ele era conservador na política. Os 2 estavam fora da política, porque os 2 partidos eram liderados por liberais. Mas aconteceram mais mudanças nos Estados Unidos, mudanças sutis. Enquanto isso, os fundamentalistas religiosos começaram a pregar. Eles não disseram: nós vamos sair fora da política, vamos começar a pregar. E eles saíram mesmo da política e começaram a pregar. E o que aconteceu na América? Os batistas do Sul cresceram de 1940, 22 anos, a 1962, 1,5 milhão de membros. E eu estou olhando ali que faltava 1 ano para eu nascer ali naquela época. Ali. Eu nasci em 63, já está pertinho de mim aqui, ó. 1,5 milhão de membros, cresceu muito, eles cresceram muito. E olha o quanto cresceu a Assembleia de Deus, ela quadruplicou o número de membros nessa época também, porque eles se voltaram para pregar o Evangelho. Mas também cresceu o liberalismo. Essa foi a época, 1960, quando veio a revolução sexual. Rock, sexo, drogas e rock and roll. Woodstock, aquela coisa toda. Essa foi a época da liberação sexual. Sexo, drogas e rock and roll. Isso é história recente. Em 1960, quem é o presidente dos Estados Unidos? Eu ouvi alguém dizer, algumas pessoas dizerem. Olha só como é que estava o cenário religioso político da América. Tinha um forte anticatolicismo dos Estados Unidos, ou seja, a grande maioria da população era católica ou protestante? Era protestante. Eles não só eram protestantes, mas eles tinham um anticatolicismo muito forte. Eles morriam de medo que alguém católico fosse presidente da República. Então, eles tinham muito medo, eles eram anticatólicos, porque eles tinham medo da ligação entre a igreja e o Estado, e Kennedy era candidato, e candidato católico. Ou seja, Kennedy tinha tudo para não ganhar a eleição. Eles obrigaram o Kennedy, porque a popularidade dele começou a crescer muito, a fazer um discurso na associação ministerial, que nada mais era do que uma associação dos pastores protestantes em Houston. E olha só, o Kennedy, em 1960, o que ele falou no seu discurso? Creio em um país onde a separação entre igreja e Estado seja absoluta, onde nenhum prelado católico diria ao presidente, caso ele seja eleito, como agir, e nenhum ministro protestante diria aos membros de sua igreja em quem votar. Olha, eu acho muito interessante isso que ele está dizendo aqui. Porque eu, que sou pastor de igreja, não digo a ninguém em quem votar. Isso é orientação divina. Cada um tem que escolher por si. Eu só digo assim, escolha alguém que vá representar bem a Deus no governo. É isso. Das pessoas que você conhece, escolhe aquela que vai melhor representar Deus no governo, porque Deus gostaria de ser o presidente do Brasil. Deus gostaria. E se tivesse ali um cristão, alguém que seguisse a Deus e que fosse fiel a Deus, Deus gostaria que essa pessoa estivesse lá, porque ele poderia dirigir o Brasil através
dessas pessoas. Como ele dirigiu Israel através de Davi, através de Salomão, através de Josias. Deus dirigia o povo através do governante. Deus pode dirigir a sua casa através de você. Deus pode educar os seus filhos através de você. Deus pode abençoar o seu marido através de você, esposa. Deus quer abençoar a sua esposa através de você, marido. E sabe, não existe um remédio melhor para um homem do que uma esposa de verdade. Porque ninguém como ela sabe exatamente o que dizer para fazer com que ele saia de qualquer problema que ele tenha. E nenhum remédio é melhor para uma esposa do que um marido, um homem de Deus que ama a esposa, porque ninguém como ele sabe o que dizer para fazer com que ela se sinta a melhor pessoa do mundo. Mas também não existe um veneno pior do que um marido e uma esposa quando os dois resolvem brigar. Porque ninguém sabe, como eles, em que ponto tocar para destruir o outro, para acabar com o outro, para fazer com que ele se sinta a pior pessoa do mundo. E Deus, do mesmo jeito que Deus está esperando para abençoar o seu marido através de você, esposa, o diabo também está esperando para amaldiçoar o teu marido através de você. E você pode ser o melhor remédio do mundo na mão de Deus, ou o pior veneno do mundo na mão do diabo para amaldiçoar a vida do teu marido, você, a vida da tua esposa. Você está entendendo? Que Deus não quer dirigir só o país, o mundo. Deus quer dirigir a sua vida e a minha vida. Ele quer dirigir a vida do seu filho. Ele quer dirigir a vida dos seus alunos. Eu não sou presidente da república, eu não tenho tanta influência. Você é professor? Professora? Deus quer falar com os seus alunos através de você. Você é garçom? Deus quer servir as pessoas através de você, porque Jesus fez isso, Ele serviu as pessoas. Não interessa, você é lixeiro, você é diarista, você é o quê? Deus quer abençoar as pessoas, assim como Deus também está esperando para abençoar pessoas através de um pastor, e o diabo está esperando para amaldiçoar pessoas através de um pastor, através de um padre, através de um ministro religioso, seja de qualquer religião que for. Deus está esperando. E é nesse momento que o grande conflito vem para a minha vida pessoal. É nesse momento que o grande conflito acontece na batalha diária da minha vida. Quando Deus está esperando para me usar o tempo todo, e o inimigo está esperando para me usar o tempo todo também. E aí quem decide quem vai ganhar essa guerra? Sou eu. Eu decido. E a minha pergunta é, olhando para esse cenário político, um país totalmente protestante, quase totalmente, tem um anticatolicismo odiando o cristianismo. Será que esse país pode se juntar com o catolicismo e dar poder a ele? Será que isso é possível de acontecer? Será? Isso é o que a história vai revelar para nós amanhã. O que acontece? Porque nós paramos em 1960 e nós não estamos em 1960. 60 faltava 3 para eu nascer, eu já estou com 52. Então nós estamos 55 anos atrás. E o que aconteceu nos últimos 55 anos naquela nação? E o que aconteceu nos últimos 55 anos dentro do catolicismo? O que aconteceu? Uma nação que era anticatólica. Como é que ela está hoje? Como é que ela mudou do Kennedy para cá? Como é que o cenário político se organizou e o que nós começamos a ver hoje dentro dos jornais, dentro das notícias? É muito importante a gente saber o que diz nos jornais e nas notícias. Mas é muito mais importante eu saber quem manda no meu coração, quem manda na minha vida. É muito mais importante eu determinar pela minha liberdade de escolha. Agora eu vou dizer um negócio para você, pensa bem. Como é que eu vou saber o que é a vontade de Deus na minha vida? Essa é uma coisa difícil, não é? Sim ou não?
É difícil ou não é saber a vontade de Deus na minha vida? Vou mudar a pergunta. Vamos mudar a pergunta agora. É muito fácil saber o que Deus quer fazer na minha vida, sim ou não? Você vê que a coisa está confusa mesmo, né? Senhor, puxa, eu recebi uma proposta de emprego para aquele lugar, mas eu moro aqui tanto tempo, está a minha família aqui, mas lá estão me oferecendo um dinheiro melhor, mas aqui eu tenho estabilidade, trabalho nessa empresa faz 20 anos, mas lá é uma empresa nova que parece que tem tudo para dar certo. Fácil de decidir, ou não é? Aí você diz, Senhor, quero fazer a tua vontade, responde para mim. Aí Deus diz assim, fica onde você está, com a voz do Cid Moreira. É assim que acontece? Não, é difícil. Difícil saber a vontade de Deus. Agora, quando nós lemos ontem a parábola que Jesus contou do bom pastor, e disse, eu sou o bom pastor, e a diferença é porque as minhas ovelhas, elas não só escutam, mas elas reconhecem a minha voz, elas ouvem e reconhecem a minha voz, e elas me seguem, porque elas me veem, e elas me seguem, elas não são surdas e cegas espiritualmente. E ele diz, essa é a diferença, tem um monte de ovelhas no aprisco, mas as minhas ouvem a minha voz, e veem quando eu saio, e elas me seguem, elas reconhecem a minha voz. Então Jesus está dizendo assim, você não pode ser surdo e cego espiritual, você tem que ouvir e ver espiritualmente, tem que ter discernimento espiritual. Como? Já tentou comer um pudim de leite condensado, e depois, em seguida, chupar uma laranja? Você já tentou. Percebi que você já tentou mesmo. Como é que fica o gosto da laranja? A laranja fica azeda, o gosto dela. Sabe, a gente enche os ouvidos de lixo, de porcaria, e depois a gente quer reconhecer a voz de Deus. A gente enche os olhos de lixo e depois a gente quer reconhecer Deus quando e a gente diz, Senhor, me responde. E as pessoas dizem, eu oro, mas Deus não me responde. Deus está gritando no teu ouvido. Você não está escutando. Está cheio de lixo aí dentro. A gente enche lixo dentro do corpo da gente. Come lixo. Lixo. Porque é lixo que a gente come, doce, fritura, essa coisa arada, é lixo. A gente enche de lixo e depois quer ter a mente com discernimento para escutar a voz de Deus. Então, Deus diz assim, me ajuda, vai, porque você é humano. Teu corpo não é lixo. Vai tirando os lixos daí, impede dele entrar. Dá uma ajuda para mim, porque eu estou falando, você não está escutando. Quer fazer a minha vontade? Quer me seguir? E olha, nós estamos chegando num momento da história do mundo, onde cada um de nós, vamos ter que decidir de que lado nós vamos ficar. Porque é isso que diz a profecia do Apocalipse. Todos aqueles que recebem a marca da besta na mão ou na testa, estão separados do povo de Deus. E você viu naquela profecia de Apocalipse, que diz ali que os que têm a marca da besta recebem as 7 pragas. Agora, os que não têm a marca da besta, são perseguidos pela besta, e são impedidos de comprar ou vender. Existe uma separação brutal no fim dos tempos agora, daqui a pouco. E você vai ver que a história vai chegar até nós. Amanhã a história chega a nós. No próximo programa, a história chega a nós. E ela parte daqui para frente. E a gente fica vendo o que vai ser. Deus vai dizer para a gente o que vai ser. Ele vai dizer o que está acontecendo. Porque Ele disse isso aqui 2000 anos atrás. E aí Ele diz o que vai acontecer. E Ele vai dizer assim, decide. Decisão é sua. Em quem eu vou acreditar? Vou ser usado por quem? Porque os dois estão esperando para me usar. Deus e Satanás. Os dois estão esperando. Em cada decisãozinha da minha vida. E sabe, se eu não treinar nessas decisões pequenas, quando chegar a hora de eu tomar decisão grande, você acha que eu vou saber tomar decisão grande? Eu preciso treinar na decisão pequena. É isso que Jesus disse na parábola. Ele diz assim,
bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o ser humano tem um olho desse tamanho, ganancioso, já pensa logo em dinheiro. Deus está dizendo que se eu for fiel com um pouquinho de dinheiro, vai me dar muito dinheiro. Não está falando de dinheiro. Ele está falando de fidelidade nas coisas pequenas da vida. Acorda. Ele não está falando de saúde aqui, ele está falando de vida eterna. Ele está falando do grande conflito entre o bem e o mal. Ele está falando da tua alma, da tua salvação, da coisa mais importante que você tem. Ou você quer viver só essa vida que passa tão rápido? Eu acho que não, você quer viver a eternidade. E eu quero viver a eternidade também. Eu disse outro dia nessa série, não aqui, lá em Porto Alegre, uma coisa que eu vou dizer de novo. Você já ouviu em casa, mas eu vou dizer de novo, que isso está na minha alma. Deus fala para você e para mim de eternidade. Só que essa palavra eternidade, ela não aquece o coração da gente. A palavra eternidade, vida eterna, ela não é combustível para nós. Ela não faz os olhos da gente encher de lágrimas. Ela não me faz ter vontade de viver eternamente. É porque eu não sei o que é eternidade. Eu não sei. Se você disser para uma criancinha assim, de 4 anos, o que você quer? Coloca para ele, em notas de R$5, uma pilha de 50 notas de R$5. E põe um cheque de 1 milhão. E diz para ele, esse cheque é pré-datado. É para daqui 10 anos. Você quer essa pilha de nota de R$5 agora, e você leva e gasta tudo em bala e doce? Ou você quer esse cheque pré-datado de 1 milhão para daqui 10 anos? Garantir o seu futuro, o seu estudo, sua faculdade, a sua saúde. Você acha que vai escolher o quê? Ninguém de nós tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Simplesmente porque a criança não sabe o que é um cheque de 1 milhão. E a gente vive escolhendo as notinhas de R$5 quando Deus oferece para a gente do outro lado da eternidade. Eternidade? Ah, mas será que vai acontecer aquilo? Eternidade? Conheço ninguém que foi para lá, né? Eternidade. É exatamente isso. A gente não consegue ter gosto pela eternidade, vontade. E Jesus diz no Apocalipse, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer ver como é que termina o Apocalipse? Eu quero terminar lendo isso aqui. Pega a palavra, pega na tua mão, deixa o poder dela derramar sobre você. Deixa a influência dela encher a sua alma, os seus olhos. Deixa o seu corpo ser tomado pela luz da presença de Cristo, à medida que essa palavra sai daqui e entra em você. Porque a palavra não ilumina ninguém se ficar no móvel da casa. Ela tem que sair daqui e entrar em você. Olha só. Acabou tudo. O Armagedon já foi. Não existe mais Satanás e o pecado. E João agora diz, capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Olha o que diz o verso 4. Vamos ler o 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Sabe o que é isso? Deus que inspirou João a escrever, ele mostrou para João, e João disse que viu isso. Ele disse que Deus vai morar no meio de nós. A gente não vai ficar mais se esforçando para falar um Deus que a gente não vê. Deus vai estar no meio de nós. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é eternidade. Isso é eternidade.
Tem um hino que é um hino conhecido. É o hino Preciosa Graça. Amazing Grace, em inglês. Enquanto eu falo aqui, eu vou pedir para ver se ele consegue mudar a minha música. Eu senti vontade de trocar a música que eu vou cantar. Eu queria que você passasse para a música Obrigado, que está no CD Livre Outra Vez. Por favor, eu quero cantar essa música agora em seguida. Eu estava falando o que mesmo antes? Da música. Amazing Grace. Você vê que a minha memória está, né? Também é tanta besta na minha cabeça que eu vou te falar, né? É uma besteira na minha cabeça. Vamos voltar. Amazing Grace. Esse hino em inglês, ele é traduzido para o português, né? A gente canta: Preciosa graça que Jesus. Ai, que lindo, tá bonito. A gente podia continuar, mas eu não sei a letra depois disso. Mas é o seguinte: preciosa graça de Jesus. Lá no meio dele tem uma frase em inglês que não foi traduzida para o português. Eu amo essa frase. Ela diz assim, ó. Eu vou falar com as minhas palavras. E depois, quando a gente estiver no céu, na presença de Deus, louvando a Deus por 10.000 anos, de repente a gente vai parar, olhar para trás e dizer: a eternidade só está começando. Acho que isso é eternidade. Louvar a Deus na presença dEle por 10.000 anos e reconhecer que ela só está começando. Não tem que preocupar com dor, com morte, porque Deus vai ter enxugado dos olhos toda lágrima. A dor já não existe, a saudade não existe. Não existe insegurança, não existe mais medo, não existe opressão do mais forte em cima do mais fraco. Não tem miséria. Não tem a opressão do dinheiro e nem da falta dele. Isso é eternidade. E é isso que Jesus está oferecendo para você e para mim. Ele diz: eu vivi como você, eu venci para você ser vencedor. Eu morri a sua morte e te dei a minha vida para você vencer as batalhas do grande conflito na sua vida. Foi para isso que eu fiz. Eu carrego você nas minhas costas. Se precisar, eu carrego você. Está desanimado? Me pede, eu carrego você. Está desiludido porque os seus sonhos deram em nada? Olha para mim. Eu dependi de alguma coisa para fazer a obra do meu Pai. Olha para mim. E eu garanto para você que se você olhar para mim, você não vai sentir falta de nada. Nada. Mas olha com força. Me dá a sua mão. Vou segurar a sua mão. Esse Jesus está chamando você agora. Esse que conta o fim desde o princípio. E ele está dizendo assim: eu quero salvar você. Preciso dizer mais alguma coisa? Se eu vim morrer por você, a coisa que eu quero é salvar você, é arrancar você desse mundo. Me deixa, porque eu só não vou salvar você se você não me permitir, se você não deixar, se você fugir de mim, se você cuspir em mim e dizer: Deus, me larga, mas você vai ter que insistir muito para eu não te salvar, porque senão eu te salvo. E aí? Diz sim. Diz sim. E aí, vem me seguindo passo a passo. E hoje eu tenho que convidar você. Eu sei que aí em casa, aqui no auditório, tem pessoas que já estão estudando a Bíblia, tem pessoas que já estão conhecendo Jesus, tem pessoas que estão sentindo essa coisa, já um dia atenderam um chamado de Jesus e disseram: Senhor, eu aceito o seu chamado, e começaram a conhecer melhor Jesus. E Jesus está pedindo em casamento, mas estão protelando o casamento, que é o batismo, é a decisão. E eu quero chamar esses hoje. E eu quero chamar você que um dia foi batizado também.
Eu quero chamar você que está protelando se batizar, mas eu quero chamar você que um dia foi batizado, mas fez como Pedro e negou Jesus mais de 3 vezes. E Jesus está querendo falar com você, está falando, quer que você ouça a voz dele, está chamando você. E ele vai chamar você de novo. Eu quero chamar você aqui para frente, nesse lugar que a gente deixa, aonde os anjos ficam esperando você para você chegar. E quando você chega, para sair daí é um problemão, mas quando você chega aqui, eles abraçam você. E o céu fica iluminado com a sua presença aqui. A música vai tocar lá. É como é uma música antiga, conhecida. Eu vou pedir para você não desconcentrar de você e Jesus e da batalha que vai estar acontecendo. Lembra? Você que precisa dizer sim, Jesus, eu aceito casar com você. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Estou esperando. Obrigado por dar-me pro Senhor. Canta comigo. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, disse: filho, obrigado
por dar teu coração. Canta. Obrigado. Falta você ainda. Cadê você? Vem. Não fica aí resistindo, Ele está chamando. Essa é uma batalha. Vem. Falta você ainda. Obrigado por dar-me pro Senhor. Continua cantando, bem forte, bem bonito, cara. Obrigado porque eu estive preso e você foi me visitar. Obrigado porque eu estava nu, você me vestiu. Obrigado porque eu tive fome, você me alimentou. Porque eu precisava de um abraço, você me abraçou. Porque eu estava desanimado, com depressão, e você me levantou. Obrigado porque você me amou. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Senhor, ainda tem pessoas saindo dos seus lugares e vindo para cá. Ainda tem, Senhor, porque o Senhor continua falando com eles. Senhor, como é bom ouvir a sua voz chamando. É difícil, Senhor, porque a gente tem que romper com a inércia. A gente fica tão cheio de medo, pensando naquilo que nós somos, pensando naquilo que a gente não consegue. Senhor, não deixa a gente esquecer que o Senhor nos prometeu que nós podemos fazer todas as coisas se estivermos no Senhor. O seu servo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, aqui na frente nós estamos sentindo o abraço dos seus anjos, o conforto deles, a alegria de estar aqui, Senhor, com um misto de insegurança que a gente não sabe o que vai ser o futuro, mas o Senhor sabe, o Senhor viveu nesse mundo, a gente vive a vida inteira aqui nesse misto de insegurança. Nós queremos logo sair daqui, Pai. Toma a nossa vida nas suas mãos. Toma aqueles que não tiveram coragem de levantar, Senhor. Estão num processo ainda. Que eles não desanimem. Toma conta deles, Pai. E fortalece aqueles que vieram, para que eles realmente façam a entrega que o Senhor pediu. Tem alguns aqui que vão batizar agora, daqui a pouco, uns dias. Alguns daqui mais um tempo, Pai. Toma-os nas suas mãos e os acompanha até lá. E depois, até a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.